Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. Olá, bom dia, boa tarde, agora sim, boa tarde. Jornal Nova Era, retornando ao horário das 12 horas. Fica aqui o nosso carinho, nossa gratidão a você que permanece aí ligadinho na programação da Rede Boa Nova de Rádio. Nosso carinho, nossa gratidão à sua audiência e essa energia tão gostosa que nós sentimos onde quer que estejamos. Hoje, dia 3 de agosto de 2020, eu, Guilmar Santana, com todo carinho, quero já agradecer o apoio desta equipe que nos permite chegar com voz e com imagem e o nosso conteúdo até onde você está. Eliete Ribeiro, compartilhando o link do Zoom conosco, comigo e com os nossos comunicadores, os nossos comentaristas, para que nós possamos estabelecer essa relação tão importante nos dias atuais. Obrigada, Eliete. Agradecer aqui na técnica conosco, Marcos Maravilha Magrini, mas passando a batuta para o Lalá, é isso? Alailson Cunha, saudades de vocês, beijo no coração. Então é Marcos Magrini por um tempinho, Alailson Cunha e também Oliver Schultz. Nosso carinho e gratidão a todos vocês. Agradeço também o apoio da Cleuzinha Egawa ou da Cleusa, a Cleusa, nossa ajudante aí das transmissões, ou melhor, das mensagens que nos chegam, a nossa colaboradora. Beijo para você, Cleusa. Se você continua aí conosco, beijo no coração, tá bom? Estamos aqui, eu, Guilmar, e vou trazer já a nossa equipe de comentaristas desta tarde, hoje, dia 3 de agosto. Deusa Samu voltou para ser agora a nossa comentarista. Olá, Deusa, boa tarde. Olá, Guilmar, olá, Léo, olá, vocês que estão aí. Eu sempre volto, em nome de Jesus, estamos aqui. É isso aí, Deusa. Conosco também Leonardo Cursis, nosso amigo comunicador das segundas-feiras. Leonardo, seja bem-vindo ao jornal. Boa tarde, Deusa. Boa tarde, Guilmar. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham pela TV Mundo Maior, pela Rádio Boa Nova. E é uma satisfação aqui, mais um dia de sol aqui na zona oeste de São Paulo. Alegria, alegria. É isso aí, mais um dia de sol, nosso inverno brasileiro costuma ser quente em alguns momentos e estamos aí com um solzinho. Temperatura máxima aí de 24 graus, mas daqui a pouquinho nós trazemos mais detalhes. Eu quero já te pedir, você que está nos acompanhando, a nossa transmissão é feita pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Facebook, Rede Boa Nova de Rádio, onde você pode acompanhar o conteúdo que nós vamos aqui apresentar. E te peço, aproveite e compartilhe o link deste programa com um amigo, para que ele possa também se apropriar do tema que será abordado aqui e também se atualizar com as notícias do dia que o Jornal Nova Era vai trazer, tá bom? Fica aqui o nosso carinho e gratidão a vocês. O tema que nós vamos abordar nesta segunda-feira, hoje, dia 3 de agosto de 2020, é: todos nós somos o meio ambiente? Você já parou para pensar como anda a nossa relação com o ambiente em que vivemos? Vamos trazer aqui os comentários do Leonardo Cursis, da Deusa Samu, a partir de uma entrevista que nós peneiramos, se é que podemos chamar dessa forma, na revista Galileu, que eu vou trazer aqui um trecho da matéria, já passar para os comentários do Leonardo e da Deusa, e você também participa conosco. Mande aqui a sua opinião sobre este tema que nós aqui vamos abordar. Abre aspas. Sugiro que percebamos que todos nós somos o meio ambiente. Fecha aspas. Esta frase foi dita pela bióloga marinha Sylvia Earle. Ela é uma das maiores especialistas no mundo na área de oceanos. Durante a sua palestra, ela disse o seguinte, que 50 anos atrás, quando começou a explorar os oceanos, ninguém imaginava que pudéssemos fazer algo que o prejudicasse, seja pelo que colocamos nele ou pelo que tiramos deles, do oceano. Parecia naquele tempo ser um mar do Éden, disse aí Sylvia Earle. Mas agora nós sabemos que estamos enfrentando um real paraíso perdido. Suas palavras marcaram Augustina Bezada, ela que é empresária argentina, que ao se conscientizar sobre o impacto humano
que nós colocamos aí sobre o meio ambiente, resolveu arregaçar as mangas e encabeçar diversas iniciativas para reduzir os danos causados ao planeta. Então, hoje nós vamos falar a respeito de qual é o nosso papel enquanto cidadão. De que forma estamos nos relacionando com o meio ambiente? Eu vou começar com você, Deusa. Então, você sabe que quando eu estava lendo a reportagem, eu lembrei de uma fala da irmã Dulce. Não, acho que é a Madre Teresa, eu sempre confundo. Madre Teresa, que ela disse que o trabalho é uma gota no oceano. O oceano é imenso, mas uma gota faz a diferença, né? E eu estava pensando, quando a gente polui, a desculpa de alguém que porventura joga alguma coisa, deixa algum frasco, algum lixo, né? Que a gente já viu, às vezes a pessoa deixa e a gente fala, e a pessoa fala assim, mas é só um lacrezinho de uma bala, não é? E se todo mundo que polui pensar assim, mesmo o oceano sendo imenso, um dia de tanto lacre, de tanta gotinha, não é? Metaforicamente falando, o mar vai estar poluído como está hoje. E aí, respondendo à questão, né, da chamada, sim, eu concordo, eu endosso a fala de que nós somos o meio ambiente. Nós somos o meio ambiente do ponto de vista concreto, como ela trata aí na reportagem, né? Porque tudo que a gente coloca de poluidor, a gente está contribuindo para que esse quadro tão feio, tão grave, tão nocivo, tão destruidor continue. E tudo que a gente põe de bom também vai fazer a diferença. Então, a gente precisa pensar também na poluição concreta, que é essa que você vai lá e joga o lixo na rua. Eu não sei se você lembra, Guiomar, de um dia que eu cheguei na rádio, nos estúdios, que eu estava horrorizada, que eu estava na 23 de maio. Para quem não sabe, 23 de maio é uma das avenidas principais que cortam a Grande São Paulo. E aí eu estava na 23 de maio me direcionando para os estúdios da TV Mundo Maior, e na minha frente tinha um carrão maravilhoso, aqueles carrões enormes, preto, maravilhoso. E aí, de repente, eu vejo o vidro baixando assim lentamente e uma casca de tangerina, porque, olha só, se fosse qualquer outra casca, de qualquer outra cor, talvez tivesse até passado despercebido, né? Mas um carro preto, uma casca de tangerina, daquelas poncã, cor de abóbora, né? Laranja, vivo, jogado no meio do asfalto preto. Então, assim, não teve como ficar desapercebido. E é chocante, né? Então, é para a gente pensar nesse tipo de poluição, mas é para a gente pensar também na poluição do que a gente fala, na poluição do que a gente pensa, porque o ambiente também fica pesado, não é? Tudo isso a gente precisa pensar. Mas eu concordo, sim, nós somos o meio ambiente. Leonardo? Bem, dessa entrevista que você mencionou, existe um destaque a respeito do plástico. E aqui nós poderíamos começar pensando o seguinte: qual é o impacto da existência do plástico em nossa vida? Isso reformulou muitas e muitas coisas. Se nós listarmos as coisas que nos beneficiaram, que tornaram a vida mais fácil e que tornaram muitos recursos ao alcance das pessoas, nós vamos chegar à conclusão que o plástico veio produzir uma verdadeira revolução
e que trouxe uma quantidade imensa de recursos. Apenas lembrando uma coisa, antes nós tínhamos as seringas para dar injeção que tinham que ser fervidas, né? E hoje nós temos as descartáveis. É um tremendo progresso que nós tivemos isso aí, e podemos trazer uma infinidade de exemplos. Se nós entramos no supermercado e conseguimos pegar as coisas por nossa própria conta, em grande parte isso é possível porque hoje as embalagens de plásticos permitem que esse tipo de procedimento seja oferecido. Então, num primeiro momento, as coisas vêm, trazem um benefício, e não há nada que vem na nossa vida que não tenha outro aspecto, que não possa trazer também aspectos negativos. Agora, o que acontece é de que o plástico não vai desaparecer da nossa vida. Certamente, isso, se ele simplesmente desaparecesse para a noite e dia, da noite para o dia, isso provocaria um impacto imenso. Agora, se nós notarmos que quando surgem esses grandes desafios, aos poucos nós vamos percebendo que, usando a inteligência, usando os recursos que nós temos, nós podemos começar a dar uma resposta adequada a isso tudo. Agora, quando nós falamos de plástico, normalmente as pessoas se prendem naquelas coisas que ficam flutuando em cima dos rios, que acabam depois indo para os oceanos. De fato, isso acontece em muita coisa. Entretanto, há algo que é bastante sério, que as pessoas nem têm conhecimento, talvez, de que isso aconteça, que isso aconteça, que são os microplásticos. Já ouviu falar de microplásticos? São partículas que talvez não chegam nem a 1 milímetro. E aonde é que aparecem? Da onde é que aparecem esses microplásticos? As mulheres que usam produtos de beleza já devem ter percebido que tem alguns que têm umas bolinhas pequenas, né? Que essas bolinhas são de plástico e que vai parar, evidentemente, nos rios, e dos rios vai parar no oceano. E tanto é que as indústrias brasileiras que produzem esses artigos de limpeza e artigos de beleza se comprometeram, por uma iniciativa própria deles, de que irão deixar de usar esse tipo de material e que até 2021 não estará mais na formulação desses produtos de beleza. Mas existem outras fontes de onde podem vir esses microplásticos. Quando nós colocamos na nossa máquina de lavar roupa, roupas que são feitas com material sintético, existe ali um desgaste dessa roupa e que vai produzindo essas micropartículas também. E isso vai parar lá nos rios vai parar no oceano. Aí tem alguma resposta que nós podemos fazer? As roupas que nós poderíamos usar de algodão, nós devemos dar preferência de algodão, e com isso não estaríamos contribuindo para isso. Uma outra coisa que pode produzir isso aí, os pneus, na medida que vão desgastando, eles vão produzindo também essas micropartículas, porque há plástico nos pneus, e isso vai parar lá nos oceanos. Então, existem várias fontes de onde isso acontece. Então, como é que nós devemos encarar isso? Nós devemos encarar no sentido de que haja uma resposta efetiva para que nós possamos resolver isso. Tanto é que tem alguns estudiosos que dizem que, em 2050, o peso do plástico que vai ser encontrado nos oceanos será maior do que o peso dos animais que são encontrados no oceano. É uma verdadeira calamidade. Eu não acredito que isso vai acontecer, porque normalmente, quando vem esses anúncios catastróficos, logo nós percebemos que há uma reação e nós vamos, aos poucos, resolvendo isso. Agora, então, nós temos que estar empenhados no sentido de que os plásticos possam ser cada vez mais feitos de forma que possam ser biodegradáveis. Já existe uma indústria que vem fazendo isso e que vem ampliando essa possibilidade. Então, nós devemos expandir essa possibilidade de que os plásticos sejam biodegradáveis, que eu volto a insistir. Não vai ser possível eliminarmos o plástico de nossa vida. Por outro lado, existem coisas que cada um de nós, particularmente, pode fazer para ajudar isso, que é o caso da reciclagem, separar esse material plástico de tal forma que ele possa ser recolhido e que volte a ser utilizado no processo de produzir novos artigos de plástico, assim por diante. Uma coisa que eu estava vendo aqui, por exemplo, a nossa escova de dente, ela é de plástico, né? Tanto o cabo dela quanto as cerdas.
E sabe que existe escovas de dentes feitas com bambu e que as cerdas são feitas através de uma manipulação do carvão vegetal, então ambos degradáveis, tanto o bambu quanto as cerdas. Ora, nós podemos fazer isso. Agora, na medida que nós vamos observando esse tipo de coisa, vamos substituindo as coisas que possam ganhar lugar, coisas que não sejam poluentes, coisas que tenham sejam mais amigos do meio ambiente, nós devemos, evidentemente, fazendo esse tipo de coisa. Agora, então, normalmente o que me preocupa é que quase sempre, quando nós estamos diante de desafios dessa natureza, é como se tivesse havido a possibilidade de que o caminho tivesse sido outro. Não, as coisas não funcionam assim. Eu vou pegar apenas um pequeno exemplo para mostrar como é que as coisas acontecem. O meu avô veio da Ucrânia e recebeu um lote de terra nas proximidades de Campinas, na cidade de Sumaré, e ele foi lá tomar conta da terra que ele recebeu. Como é que ele encontrou essa terra? Totalmente coberto de árvores. Agora eu pergunto, o que faria meu avô e como faria os outros? Não era só eles que tinham recebido essas glebas, também totalmente coberta de árvore. Naquela ocasião, a floresta era um elemento hostil, porque da floresta vinha uma série de coisas que as pessoas não sabiam lidar e também ocupava o espaço daquilo que seria necessário para se plantar as coisas. Tanto é que mesmo depois que as árvores são derrubadas, é muito difícil você preparar o terreno, porque existem os tocos das árvores que precisam ser retirados para que aquilo possa ser usado depois com mecanismo, como trator, por exemplo. Muito bem. E naquela ocasião, a nossa consciência de conservação da floresta poderia ser diferente? Claro que não. Hoje, entretanto, nós temos uma consciência que mostra que nós temos que proteger, sim, e, na medida do possível, restabelecer o plantio de árvores que possamos recuperar. E isso é perfeitamente possível. Agora, então, nós sempre que temos que pegar a partir de onde nós estamos e fazer a pergunta, para onde é que nós vamos agora? Isso não deve nos levar a ficar maldizendo o passado, porque o passado foi como ele foi possível. É isso aí, Leonardo, é nós falarmos sobre a nossa responsabilidade a partir de agora, a partir de hoje. Para você que está aí acompanhando o Jornal Nova Era, estamos falando sobre sermos parte deste meio ambiente. Temos, sim, que ter atitudes conscientes, responsáveis, como nós trouxemos aqui a informação do plástico, essa matéria que fala especificamente sobre o plástico nos oceanos. O plástico demora 450 anos para se decompor, o plástico. A lata de conserva, 100 anos, latas de alumínio, 200 anos, uma fralda descartável que eu já vi sendo jogada da janela de um carro, uma certa vez, a deusa viu a casca da mexerica, né? Eu já vi uma fralda descartável sendo jogada pela janela. Uma fralda, ela demora 600 anos para se decompor. Então, estamos aqui falando sobre essa nossa responsabilidade, de que forma estamos nos relacionando com o meio ambiente. Quando falamos sobre os oceanos, nós podemos e devemos trazer para o nosso micro, dentro da nossa casa, qual está sendo o nosso comportamento. Por aí nós já temos aí a capacidade de poder exemplificar para as pessoas que convivem conosco, né, Deusa? Pois é, agradecer ao Léo, né? A gente aprende bastante, ele dá umas aulinhas aí bem legais, né? E ele disse que tem um monte de vídeos dele na internet e eu estou curiosa, porque eu vou repassar. É importante a gente aprender. Fora a parte aí que ele pegou a gente de jeito, as mulheres com os produtos de beleza, né? E também fora a parte que ele entregou o vô dele, né? O vô dele, o que o vô fez com as árvores? Ai, ai, ai. Brincadeiras à parte, você que está aí ouvindo e que de repente se angustia, pensando assim, ah, meu Deus, mas agora eu vou ter que mudar tudo. Vai com calma, porque até outro dia a gente não fazia nem a coleta seletiva, né? E a gente já está fazendo, a gente já fica incomodada. Eu não sei você, mas quando eu vou em algum lugar que naquela casa, naquele bairro, não tem coleta seletiva, eu já fico incomodada.
Eu não gosto de ver o lixo junto, meu Deus, eu fico procurando. Então, isso é maravilhoso. Vai, se compromete. O Léo falou da escova de dente de bambu, eu já vi. É uma opção, né? E a gente vai aprendendo, a gente vai descobrindo, né? Essa questão aí que ele falou das micropartículas, a gente nem imaginava, né? Porque a gente ainda está nos plasticão grande aí que o povo joga as embalagens. Então, a gente vai pensando, a gente vai vendo como que a gente pode colaborar, não é? Leonardo? Então, existem algumas coisas que nós podemos ficar atentos. Por exemplo, essas garrafas PETs e tantas outras coisas que ficam flutuando, dando um espetáculo preocupante quando a gente olha para o Tietê e outros rios. Mas aí eu pergunto, normalmente essas coisas não são atiradas diretamente nesses rios maiores. Essas coisas são atiradas nos córregos, nos pequenos riachos. Só para ter uma ideia, nós temos muitos aqui na região metropolitana. Não haveria dificuldade nenhuma em que, na saída desses córregos, fosse colocado lá uma rede para impedir que isso caísse no Rio Grande. Quer dizer, no Rio Grande isso ficaria complicado, porque muitas vezes eles têm navegação, então se colocar uma rede vai atrapalhar a navegação. Mas nos pequenos riachos, que não tem absolutamente nenhuma ocupação, a não ser o pessoal transformar aquilo numa lata de lixo, seria perfeitamente possível que as cidades, que os municípios, colocassem uma rede ali, para simplesmente impedir que isso vá à frente, recolher e que isso pudesse alimentar o processo de reciclagem desse lixo também. Então, há uma série de coisas que, se nós começarmos a observar, é possível fazer. Isso mostra que é possível reverter todas essas coisas horríveis que estão aí. Eu vou pegar um exemplo também de coisas que houveram grande transformação. Há um século, um pouco mais, o que o pessoal fazia com aquilo que acontecia nos banheiros, hein? Era jogado pela janela, no meio da rua. Isso acontece hoje? De forma nenhuma. Aí depois descobriram que era possível canalizar isso e jogar para o rio. Muito bem. Então resolveram o problema das ruas, que já foi um negócio fantástico, e começa a ver a poluição do rio, que num primeiro momento não causou grande impacto, porque a população não era muito grande. E uma coisa que a ser considerada, no caso de São Paulo, isso fica muito mais gritante, porque São Paulo é uma das poucas grandes metrópoles que fica nas nascentes do rio. O rio Tietê começa no Salesópolis, aí na Grande São Paulo. E, normalmente, os grandes núcleos urbanos ficam na foz dos rios, ou então em partes em que já existe o rio em grande extensão. E, então, isso acaba criando, quer dizer, pelo aumento da urbanização, um desconforto. Então, nós temos que continuar resolvendo isso. De que maneira? Fazer o tratamento do esgoto. No nosso país ainda uma pequena parcela acontece. Mas se porventura nós voltarmos a falar sobre isso daqui a 50 anos, provavelmente esse cenário estará completamente modificado. Agora, então é sempre que nós temos que considerar que, ainda que aparentemente as coisas não se movem, mas se movem porque por detrás disso há uma lei que vai empurrando, que é a lei da evolução, que é a lei do progresso, que é uma das leis que nós aprendemos dentro do Espiritismo. Então, nós podemos começar a colocar a nossa cabeça para pensar e, ao mesmo tempo, sugerir soluções. Agora, o que normalmente a gente ouve é quase sempre uma crítica feroz, sem que haja qualquer preocupação de apresentar soluções, coisa que absolutamente nós devíamos impedir. E sempre considerando o seguinte: esquece o passado. O passado nos trouxe até aqui. Quer dizer, o desafio que nós temos não é mais o passado. O desafio que nós temos é o presente e é o futuro. É para esses que nós temos que olhar. Agora, se nós tivermos uma atitude positiva, se nós tivermos uma atitude de esperança e sabendo que nós podemos reverter todos os quadros negativos, nós vamos entregar um mundo melhor na hora que nós voltarmos para o plano espiritual. De lá nós vamos assistir um mundo melhor e sempre lembrando, nós vamos voltar para esse mesmo mundo. Então, conservar esse mundo da forma adequada não é só legar para os nossos filhos, para os nossos netos um mundo melhor. É legar para nós mesmos, quando aqui voltarmos, um mundo que seja melhor.
Isso aí. Deixa eu compartilhar com você, Leonardo, Deusa, com você que está aí nos acompanhando, algumas participações de ouvintes aqui no jornal. A Solange, de São Paulo, ela diz assim: bom dia. Sim, nós somos o meio ambiente. Vejo estas catástrofes de enchente, mas depois observo que o ser humano joga até sofá nos rios. Sou abençoada, moro em Araçatuba, São Paulo, onde o nosso rio Tietê é lindo e limpo. Tem peixes, mas não é assim nas grandes cidades. Aqui, 90% das cidades separa o lixo reciclado, mas ainda tem gente que joga lixo onde não deve. Olha, eu pescando nessas águas limpas, ela diz aqui, morei 57 anos em São Paulo, agora Deus me trouxe para cá para desfrutar esta beleza. Solange de Araçatuba aqui passando para nós este depoimento aí, a sua visão sensacional, ver o Rio Tietê limpo e lindo, né? Pelo nosso facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, compartilhar aqui com vocês quem está aqui nos saudando. A Marina Roda diz boa tarde. Obrigada, Marina, pelo seu carinho. Márcia Medeiros, boa tarde, Guilmar, Deus e Leonardo. Um ótimo programa a vocês, obrigada. Elaine Stroder, da Vila Carrão, olá, queridos. Uma semana abençoada a todos. Hilda Moisés, ela que é de Igaratá, São Paulo, mandando carinhos e gratidão aqui para todos nós. Maria Abreu diz, boa tarde a todos, o horário voltou ao normal, que bom, meu abraço e respeito a todos da equipe. Obrigada, Maria Abreu, pela sua audiência. Durcelina Batista, de Goiânia, também está conosco. Rose Mendonça, com certeza devemos cuidar da natureza. Fauna e flora, o planeta pede SOS. Essa Rose Mendonça aqui conosco. A Hilda Moisés dizendo, concordo, se estamos e somos sim o nosso planeta. Quando nós falamos a respeito desta questão do planeta, de que forma estamos nos relacionando, que seja dentro da nossa casa, a partir, melhor dizendo, da nossa casa e com todo, eu quero, neste momento, abrir aqui um parênteses para trazer um resumo de notícias dos principais jornais do país, pois uma das missões do jornal é te manter sempre bem informado. Eu vou pedir aqui o apoio, a ajuda do Lala, nossa Lailson Cunha, que está conosco, e também do Oliver Schultz, para trazer o resumo de notícias, ok? Daí nós voltamos a falar a respeito do meio ambiente. Somos todos meio ambiente. Fique sabendo, você que está aí acompanhando o Jornal Nova Era nesta segunda-feira, hoje dia 3 de agosto, que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, aumentou de 20 mil para 100 mil por dia a multa aplicada ao Facebook pelos descumprimento da decisão de bloquear em todo o mundo contas mantidas por perfis bolsonaristas na rede social. Segundo o ministro, a multa já aplicada nos últimos 8 dias soma mais de R$1 milhão. A partir da última sexta-feira, se o bloqueio não fosse cumprido, a decisão define que a multa aumentaria de 1.200.000 para 100 mil para cada uma das 12 contas a serem barradas. Fique sabendo que os candidatos ao Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio 2020, deverão usar máscaras desde a entrada nos locais de prova até o momento da saída. Caso o estudante se recuse a usar a proteção, poderá ser eliminado. O Ministério da Educação fez uma retificação no edital do exame, que acontecerá agora em janeiro e também em fevereiro de 2021. Falando sobre o meio ambiente, as queimadas na Amazônia aumentaram 14,5% em julho, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Ontem foi o dia em que a floresta mais queimou em um mês, de julho, nos últimos 15 anos. Foram registrados 1.007 pontos de incêndio. Fique sabendo que, com máscaras e distanciamento social entre cadeiras, instituições privadas vão retornar aulas presenciais no Maranhão. Segundo o sindicato, as escolas vão optar pelo ensino híbrido. Na rede pública, o governo recuou e não há previsão para a volta das aulas presenciais. E atualizando aqui os números do Covid, a pandemia no Brasil continua preocupante, segundo o alerta da OMS. O diretor de emergência da entidade, Michael Ryan, declarou nesta segunda-feira que a única forma de resolver o problema é suprimir a transmissão comunitária com união das esferas governamentais.
No Brasil, a Covid já causou 93 mil mortes. Em julho foi registrado o número mais alto em um mês desde o início da pandemia. Foram 32.912. O mês foi segundo seguido em que mais de 30 mil pessoas morreram por causa da doença no país. Vou voltar com você, Deusa. Então, ainda pensando na pauta de hoje sobre o meio ambiente, essa chamada aí sobre as queimadas, né? Eu vi num jornal essa semana que no sertão as pessoas têm uma prática que também lembra a questão que o Léo falou sobre o pai dele, né? Sobre o vô dele. No sertão, as pessoas têm como prática queimar para preparar a terra, né? Então, a gente teria que pensar em novos modelos, né? Como fazer para preparar essa terra sem ter que queimar. E sobre o ensino médio lá, o Enem, né? Eu fico bem preocupada, sabe? Eu entendo que nesse momento, se a gente não vai poder propiciar o distanciamento necessário, e eu acho que só estar lá de máscara, mas estar todo mundo sem estar na distância devida, eu acho preocupante. E como eu já trabalhei bastante na área da educação, as escolas onde os espaços são usados para a prova do Enem não são lugares, na sua grande maioria, não são lugares hiperventilados. Então, eu acho bem preocupante essa questão. E também essa fala lá sobre o Maranhão, eu acho bem arriscado, né? Essa questão de liberar algumas instituições, e achei bacana os professores fazerem a manifestação dizendo que não se sentem tranquilos, que não estão seguros. Achei bacana, porque quando a gente fala em grupo, tem mais chance de ser ouvido, né? E achei prudente que o governador cedeu e não vai, né? A parte do ensino público não vai voltar. Achei muito bom, louvável. Leonardo? Ainda a respeito dessa questão do Amazonas, há alguns aspectos que nós podemos considerar. Quase sempre se supõe que aquilo que está sendo queimado é a floresta que está em pé. Não é bem assim. Quando a floresta está envolvida é porque já derrubaram as árvores e o fogo é utilizado como uma forma de liberar o espaço. Enfim, nem sempre vale a pena transportar as árvores que foram abatidas, aquelas que possam oferecer um valor econômico são retiradas, mas sobra uma quantidade muito maior de vegetais que foram derrubados que não têm valor econômico. Então, aí, o que acontece? Jogam fogo, até um fogo em cima disso. Muitas vezes as pessoas pensam que lá no meião da floresta tem incêndio. Não, lá não tem incêndio nenhum. Isso é nas bordas da floresta que isso vem acontecer. Agora, os satélites acusam isso tranquilamente. Quer dizer, o satélite passa não sei quantas vezes por dia sobre a Amazônia fotografando, e que permitiria orientar de uma forma muito efetiva o combate a esse tipo de coisa. Mas aí, quando a gente tem um ministro do meio ambiente que é contra o meio ambiente, fica um negócio meio complicado, né? Agora, enfim, nós temos os instrumentos para fazer o controle disso, temos os satélites, e como isso não é lá no grande meio da floresta, é nas suas margens, e isso significa que o acesso para chegar até onde isso está acontecendo não é tão difícil. Agora, o acesso não deve acontecer no momento em que estão colocando fogo naquilo que já foi antecipadamente derrubado. O que tem que haver uma ação é antes, é evitar com que a floresta seja derrubada. E com isso, certamente, nós vamos ter a possibilidade de ter um Brasil melhor nesse sentido.
Porque hoje, para as atividades agrícolas e mesmo para a pecuária, não há necessidade do território do Amazonas. Assim, o território hoje disponível para a agricultura, para a pecuária, já é suficiente e vem sendo cada vez mais suficiente porque está se conseguindo produzir muito mais na mesma área. Então, é lógico que nós procuremos preservar a Amazônia sem desconsiderar que há uma população nessa região. Então, isso vai na direção daqueles projetos autossustentáveis, preservar a floresta e, ao mesmo tempo, oferecer condições para que o povo que está nessa região possa tirar da floresta o seu sustento. Deixa eu compartilhar mais participações de ouvintes aqui com você, Leonardo, com você, Deusa. Quem está aqui nos mandando carinho é a Hilda Moisés, concordo, estamos sim no planeta. Participações aqui pelo nosso facebook.com/rede Boa Nova de Rádio, Maria Abreu conosco, Deise da Silva Manzano, nossa comunicadora amiga. Deise, um beijo para você. Saudades, coisa boa, né? Obrigado pelo carinho. Roberta Lima dizendo boa tarde, muita luz. Rosária Oliveira, bom dia, paz e luz, ela que está em Uberaba nos acompanhando, obrigada pela audiência. Renato Conte diz boa tarde para nós, ele coloca assim, ó, não existe jogar fora, está tudo dentro. Obrigada, viu, Renato, pela sua participação. A Hilda Moisés, que diz, nosso maior problema é a educação do país. O Renato diz ainda, o Renato Conte, deveria haver atenção para as indústrias de embalagens também. Muitos produtos poderiam ter embalagens mais inteligentes. Dudu Carrocha, do Japão, continua conosco. Meia-noite aí, hein? Tá ligadinha ainda? Obrigada, beijo para você, querida. Elaine Stroder, da Vila Carrão, diz, eu assisti no Repórter Eco da TV Cultura professores cientistas de universidades estudando a possibilidade de fabricação de embalagens biodegradáveis a partir da mandioca. Coisa boa, obrigada por compartilhar aqui. Maria do Socorro Todesco, saudades, Maria, que bom que você está aqui com a gente. Ela diz assim, boa tarde, amigos. Todas as fábricas de refrigerantes e bebidas deveriam retornar ao sistema de vasilhame retornável. Aqui em casa, reciclamos tudo que é possível. Abraços, abraços, Maria do Socorro. Saudades, viu? Também Marli Madalena conosco, Maria Almeida dizendo boa tarde, ela que está em Cícero Dantas, na Bahia, aqui conosco. Rafael Pavan, boa tarde, parabéns pelo trabalho e comentários. Eu sou contador e estou aos poucos tentando trazer esta realidade para a vida cotidiana, empresarial. Creio que a economia do futuro terá que valorizar a relação entre empresas que demonstrem em seus demonstrativos sua relação para com o meio ambiente. E temos esta ferramenta, ele segue aqui dizendo, e temos esta ferramenta, peraí, que a mensagem ainda prossegue, eu quero trazer ela na sua íntegra, ele diz ainda, e temos esta ferramenta na contabilidade, coisa boa. Porém, infelizmente, é um assunto pouco abordado na área e sigo em frente plantando a semente. Abraços, este é o nosso ouvinte, Rafael Pavan. Então, estamos aqui falando sobre esta possibilidade, é cada um fazendo sua parte, né? O Rafael Pavan, que é contador no seu escritório, faz ali a sua reciclagem, e nós podemos fazer tanto no nosso ambiente de trabalho, como nas nossas relações aí sociais, compartilhando, de repente, ideias, para que as pessoas possam também seguir fazendo cada um o seu melhor, né, Deusa? Com certeza. O Emmanuel fala que fazer é a melhor maneira de aconselhar, não é? E eu vejo também a questão dos adultos fazendo pela criança, entende? Então, assim, você está lá com seu netinho e aí ele joga o papel da bala e ao invés de você levá-lo e falar para ele pegar o papel e levar no lixo, assim, entre aspas, domesticá-lo, né? Educá-lo, mostrar o caminho fazendo. Mas a maioria, principalmente quando é vô e vó, porque os avós têm uma prática, não estou generalizando, mas a grande maioria a gente vê, os avós falam assim, eu já criei os meus tudo, agora eu vou mais estragar. Então,
é complicado isso. A gente precisa entender que a gente não nasce e se torna vô e vó de alguém para estragar. Então, a criancinha, ela não é criancinha, ela é um espírito que retorna com tendências, com pendores. E se você não oferecer a oportunidade do aprendizado, ele vai se tornar um adulto problemático, né? Então, a criança jogou lá o papel no chão, jogou a tampa do refrigerante, jogou, sei lá, você vai lá com ela, leva ela até lá onde ela jogou, faz ela catar e mostra o lixo, entende? Esse tipo de ação, nós somos o ambiente, né? Então, esse tipo de ação, a gente vai estar colaborando com esse adulto do futuro. É muito importante, eu acho. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para a Deusa. Ô, Deusa, já pensou se no lugar da casca da tangerina ele estivesse jogando uma casca de jaca? Agora, tem muitas coisas que nós precisamos ficar atentos. E no tocante à destinação dos resíduos que nós produzimos, há um aspecto que é bastante sério, que é a quantidade de comida que nós jogamos fora. Então, uma das coisas que as pessoas podiam fazer é dar uma olhada na lata de lixo da sua casa, o que é que tem na lata de lixo de alimento. E aí fazer uma pergunta, será que a preparação de alimento está sendo feita de uma forma tal em que não haja perda de alimentos? E nós não temos informações muito precisas aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos estima-se que 30% da comida dos americanos vai parar na lata do lixo. Agora, 30% de uma população de 330 milhões de habitantes que tem os Estados Unidos, uma rápida conta aí, está se jogando no lixo comida suficiente para cerca de 100 milhões de pessoas. Então, esse tipo de coisa, a perda que nós produzimos pelo descuidado como é que nós usamos os recursos, então isso pode, inclusive, ir na direção de proteger o próprio planeta, quer dizer, nós vamos reduzir a quantidade de recursos que nós necessitamos. Isso tem a ver com energia, tem a ver com eletricidade, com essas coisas todas, e que nós podemos adotar posturas de preservação dos nossos recursos. Mas então, é curioso que nos Estados Unidos, lá nas universidades, tem uma matéria que chama-se lixologia, que é justamente fazer o estudo do que é que as pessoas jogam dentro do lixo e dali sair propostas para que haja uma atitude mais consciente das pessoas na destinação. Então, inclusive, uma coisa que nós devíamos abolir, não existe lixo, existe resíduo. Lixo dá uma ideia de que é alguma coisa que não presta. Mas se nós formos olhar com cuidado aquilo que nós chamamos de lixo, são resíduos e, na maior parte dos casos, aproveitáveis, ou para reciclar, ou para produzir compostos orgânicos, no caso de coisas orgânicas. Então, nós precisamos olhar com mais atenção e com mais interesse para os resíduos que nós produzimos. Eu quero, neste momento aqui, passar um recado para você, se você ainda não conhece a nossa campanha FEAL Juntos pelo Espiritismo, acesse o site feal.com.br/Juntos pelo Espiritismo, pois neste momento de grandes desafios para toda a humanidade, a Fundação Espírita André Luiz, em sua missão de divulgar o Espiritismo para transformar vidas, mais do que nunca contamos aí com a sua observação nessas nossas campanhas, que certamente irão te ajudar neste momento de distanciamento social. Você acessa feal.com.br/Juntos pelo Espiritismo. Se você quiser fazer o agendamento de uma conversa, né? Um atendimento fraterno destes centros que fazem parte dessa campanha, é só entrar lá e se cadastrar, ok? Eu quero agradecer, Leonardo e Deusa, pela participação de vocês. A semana começou, o mês de agosto começou. Nós, em novo horário, na próxima segunda, aguardo vocês. Obrigada, Deusa. Um beijo. Obrigada. Um beijo, Léo. Tudo de bom. Obrigada, Leonardo Cursis. Estamos aqui mais uma vez, na próxima semana, de novo, com você contamos, tá bom? Obrigado pela participação. Uma boa tarde para todos e que todos tenham um excelente dia.
É isso aí, somos todos o meio ambiente, que possamos cada um fazer a sua parte. Eu quero agradecer aqui Eliette Ribeiro, agradecer o Alailson Cunha, o Lalá, também o Oliver Schultz, agradecer a Cleuzinha Egawa, Jornal Nova Era, que volta amanhã, de novo, ao meio-dia. Contamos com a sua presença. Beijo no coração e até lá. Termina aqui o Jornal Nova Era.